no versículo 25 de Lucas 10 diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Por que Jesus diz isso? Porque ele está dizendo assim: se você fizer essa obra, você é salvo? Ele está dizendo: não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: só pode crer nisso e fazer essa obra quem já foi salvo. Então, se você crê nisso, que isso é realidade para a sua vida, faz isso, meu irmão, que você já vai viver. Porque você já foi remido, você já foi atraído, você já foi salvo. Porque só quem é salvo consegue acreditar nisso como verdade para a sua vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí então, ele querendo se justificar, no versículo 29, pergunta a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, mais ou menos uns 20 quilômetros de distância, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, que é algo equivalente a um dia de um trabalhador braçal, cada denário, ao hospedeiro, ou seja, o dono da hospedaria, e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus faz uma pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Olha que interessante. Jesus conta uma parábola sobre um homem que tinha necessidades. Fala sobre um sacerdote, que era um levita, mas especificamente descendente de Arão. Fala sobre um levita, que era descendente da tribo de Levi, ou seja, fala de 2 tipos de pessoas que, segundo o contexto do Antigo Testamento, viviam exclusivamente para a lei de Deus. Levita não tinha outro emprego, sacerdote não tinha outro emprego, eles não tinham bens, terras para se preocupar, casas para cuidarem no sentido de terem propriedade, não. Eles eram sustentados pela obra de Deus, completamente, e tinham sua atenção toda no reino de Deus, na obra de Deus, na lei de Deus. Ou seja, Jesus tinha separado essas pessoas para o servir. E quando essas pessoas que vão servi-lo veem uma pessoa em sofrimento, eles passam do outro lado da rua. E o samaritano, que era conhecido como um judeu meia-boca, ou melhor ainda, um judeu não puro, misturado, alguém que não era considerado um judeu de linhagem nobre, independente da tribo, ele era considerado um judeu de 2ª categoria, quando considerado judeu. Essa pessoa que não tinha o compromisso com a lei, que tinha o levita e o sacerdote, de viver exclusivamente para ela. Ou seja, esse samaritano tinha que ter seu emprego, esse samaritano tinha que ter o seu sustento, tinha que cuidar da sua casa, pagar as contas suas, da sua família. É esse camarada que vai lá e que cuida de quem tinha necessidade. E baseado nisso, irmãos, eu queria compartilhar alguns princípios da nossa responsabilidade social. O primeiro deles, que eu quero compartilhar com vocês, é que a responsabilidade social da igreja, ela é direcionada a todo necessitado. A Bíblia não diz porque esses homens passaram de lado. A Bíblia não diz se esse homem era considerado um merecido ou não, alguém que merecia o cuidado ou não. Mas o que Jesus aponta aqui nessa parábola
é que não importa quem a pessoa é, não importa a razão que levou essa pessoa à realidade que ela vive, se há uma necessidade, é uma responsabilidade daqueles que foram chamados para o Evangelho de olhar para essa necessidade. Isso é muito importante da gente pensar, irmãos, porque muitas vezes nós achamos que temos que ter responsabilidade social somente com quem merece. E isso não é bíblico. Muitos acham que a gente tem que ter responsabilidade social só com aqueles que cumprem uma série de exigências, tipo, você tem que vir na igreja, você tem que fazer isso ou fazer aquilo, e então você vai ser alvo da nossa responsabilidade social. Muitos acham que pessoas que não querem nada com nada não merecem nenhum tipo de atenção, cuidado, responsabilidade social. E nós estamos enganados, irmãos, porque quando você julga alguém que não quer nada com nada, como uma pessoa que não merece atenção, você está dizendo que ela faz isso porque ela quer. E você não está enxergando que o pecado no ser humano inclina o coração do ser humano sempre e somente para o mal. E que somente a redenção em Cristo Jesus é capaz de transformar o coração de uma pessoa. Então, quando alguém que está passando por grandes lutas, dificuldades, vício, escravidão, do que quer que seja, ela continua e permanece nisso, ela não está sendo uma pessoa que não quer mudança, ela está sendo uma pessoa normal, porque o coração daqueles que não foram resgatados é sempre e somente inclinado para o mal. Então, quando você pensa, esse fulano não quer nada com nada, já chamei ele para a igreja 10 vezes, não quer vir, vou largar ele de mão. Quando você pensa assim, você está ignorando a realidade do ser humano, que é de corrupção radical, de corrupção total, que é do ser humano que não é capaz de mudar a própria realidade da sua vida, a não ser que Cristo entre nessa realidade e mude essa vida. E aí a gente começa a dizer, ele não merece, ele não está fazendo nada para isso. Ninguém nunca fez, irmão, você nunca fez nada para ser salvo. Jesus te atraiu. Você olha para a tua realidade e acha que, eu aceitei Jesus. É verdade, você aceitou depois que ele escancarou a visão do reino do céu e dos seus pecados diante de você, você aceitou. Então, até que ele desse o primeiro passo, você não o queria. Quando nós éramos pecadores, ele nos amou. Não foi depois da gente querê-lo. Ela é direcionada a todo necessitado. Portanto, irmãos, em nome de Jesus, não julgue quem precisa. Olhe para a necessidade, ao invés de olhar para a realidade da vida de quem precisa. Segundo princípio, ela não é praticada por religiosos. Religioso foge de assistência social. Religioso foge de ação social. Só piedosos. Em algumas traduções fala de pessoas com compaixão. Só aquelas pessoas que conseguem se colocar naquela realidade é que conseguem de alguma forma agir em favor dos que precisam. Quem não consegue se colocar no lugar daquela pessoa, não consegue enxergar a realidade daquela pessoa como se fosse a sua própria, não consegue enxergar aquela realidade de outra forma que não seja culpa de quem está sofrendo aquilo, nunca será capaz de ter um olhar piedoso e amoroso para quem precisa. Religiosos não fazem responsabilidade social. Por isso, irmão, em nome de Jesus, com todo carinho e amor, eu faço um convite a você para olhar para o seu coração. Porque se teu coração acha que responsabilidade social não é função da igreja, das duas uma. Ou você nunca ouviu o que eu estou falando e de repente não conhece isso, ou possivelmente você é muito mais religioso do que alguém que nasceu de novo. Com todo carinho, pense nisso, porque religiosos odeiam responsabilidade social, porque dá trabalho, porque gasta dinheiro, porque não dá ibope. E quando a gente tem ações assim, ninguém quer fazer. Nós queremos ganhar, sabe quem nós queremos ganhar? Nós queremos ganhar os Cacás da vida, nós queremos ganhar os Ricardos Oliveiras da vida, nós queremos ganhar, não vou nem falar aquele que você está pensando mesmo, que é para não achar que é indireto, mas a gente quer ganhar esses caras, mas a gente não quer ganhar o morador de rua que está aí sofrendo e vivendo na vida que vive. Não é esse o nosso trabalho, isso daí dá um trabalho. Isso aí dá trabalho. O que a gente vai fazer com ele? Vai dar banho nesses caras? O que nós vamos fazer? O cara fede, a gente vai chegar perto. Não. Ele não tem um iate para nos convidar para passear. Ele não tem uma casa em Barcelona, não tem uma casa na Espanha para me convidar para passear. Ele não tem.
Tudo que ele tem é nada. E aí muitas vezes por causa disso, nós não fazemos o que nós fomos chamados para fazer. Nós somos chamados para mudar a realidade à nossa volta. E a realidade à nossa volta é o que é, não é o que nós gostaríamos que fosse. Amém? Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você, meu. A responsabilidade social, ela não é real se ela não for prioridade na vida da igreja. Olhe para esse samaritano. Você acha que ele não tinha compromisso? Você acha que ele estava lá passeando? E ainda que estivesse passeando, você acha que o passeio dele não tinha importância? Ele não estava à toa. Eu estou aqui sem ter o que fazer, e agora o que eu faço? Vou ajudar uma pessoa que está sofrendo. Claro que não foi isso. Ele priorizou a vida das pessoas, em especial daquela pessoa que estava em sofrimento. Foi prioridade para ele. O que ele estava fazendo pôde esperar, ainda que por um pouco de tempo. Pôde ser reagendado, pôde ser recolocado, mas a vida era mais importante. E a gente tem falado tanto sobre isso aqui, meus irmãos. Nós nunca vamos ser igreja enquanto as coisas forem mais importantes que as pessoas. Nós nos chateamos se uma cadeira quebra, mas nós não nos chateamos se a pessoa que sentava naquela cadeira deixa de vir para a igreja. Nós nos chateamos se o microfone apita, mas nós não nos chateamos se uma pessoa está em casa porque ela não pôde vir e está doente, e a gente diz, tem que fazer uma forcinha, quem quer ser crente tem que se esforçar. Nós nos chateamos com coisas e nós ignoramos pessoas. Isso não é evangelho, isso não é ser igreja. Ser igreja nada é mais importante que as pessoas. Se a gente tiver que se reunir ali na rua, porque aqui não cabe, aconteceu qualquer coisa, nós vamos nos reunir, mas mais importante do que qualquer estrutura vai ser que essas pessoas recebam uma palavra, que essas pessoas tenham um momento de adoração, que essas pessoas possam participar daquilo que é a estrutura de Jesus para nós. Se não é prioridade na vida da igreja cuidar de pessoas, ela não deveria ter o direito de ser chamada de igreja. Igreja cuida de pessoas, para louvor e para a glória de Deus.